Então, qualquer coisa vocês me chamam, tá? Tá bom. Tem que quebrar as duas, viu? Mas obrigada. Aqui, deixa eu só compartilhar essa minutinha. Eu vou deixar o meu microfone fechado para não dar, acho que talvez ruído, né? Melhor. Sim, se todo mundo conseguir fechar, é para não dar interferência no som da apresentação. O meu tá aberto? Sim. Ai, meu Deus, a Thalita falou que ia fechar. Eu vou sair da sala e vou entrar de novo, tá? E a gente espera a Paula. Paula, não precisa, eu já te mutei, tá bom? Acabei de colocar o mudo para você. Posso começar, gente? Pode começar. Vou começar a cronometrar. Tá, joia. Obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Carolina Tavares de Carvalho. Eu sou doutoranda da Unesp, São José do Rio Preto. Minha orientadora é a professora doutora Paula Tavares Pinto. Eu vou apresentar para vocês hoje sobre o meu trabalho, né, um painel sobre o meu trabalho, intitulado Habilidades de Corpos aplicadas à aprendizagem de diferentes conteúdos na plataforma TED-Ed. Vou começar falando um pouquinho sobre, né, a importância, né, do porquê da gente fazer esse trabalho com a língua inglesa. Né? A língua inglesa hoje é utilizada como língua franca, como já, né, citado por Jenkins e Sarmento há um bom tempo. Então, pessoas de diferentes partes do mundo, você está na Rússia, quer conversar aqui com algum brasileiro, ou pessoas da China que querem conversar, né, com um argentino, normalmente utilizam a língua inglesa para se comunicarem, né? Além disso, a Unesco já reforça também, né, a importância de ter acesso, né, a uma outra língua, não necessariamente o inglês, né, mas no nosso caso é o inglês, mas o acesso a outras línguas nos traz oportunidades, né, muito grandes para crescer como seres humanos, né, como pessoas, crescimento pessoal, tanto quanto um crescimento aí profissional. Então, com uma outra língua, nós temos acesso a outras culturas, temos acesso a outros sistemas econômicos, sistemas culturais, científicos, acadêmicos, né? Então, aprender uma outra língua expande, né, o nosso universo. E, com toda essa importância, né, então, se conhecer uma outra língua, foi realizada uma pesquisa com os alunos universitários, né, pelo programa Idiomas Sem Fronteiras, aqui do Brasil, e percebeu que os alunos não têm esse nível de inglês, né, ele não tem o acesso a essas culturas, então, ou esses, né, todo esse aparato que uma outra língua nos permite. Então, a ideia do nosso trabalho é ampliar esse acesso, né, ajudar os alunos a terem, né, a melhorarem o seu inglês e, consequentemente, terem acesso a todo esse mundo aí que ele nos proporciona, né. O objetivo, então, é promover, né, esse acesso, que eu acabei entrando um pouquinho, né. Nós utilizamos aqui, focamos na plataforma TED-Ed, né, que é uma plataforma dissidente da TED Talks, em que ela traz vídeos, né, curtos de 5, 6 minutos de diferentes conteúdos. Então, a plataforma oferece vídeos sobre ciências, sobre história, sobre geografia, matemática, línguas, inclusive. Então, a ideia é ampliar o conteúdo, né, ampliar o acesso dos alunos a esses conteúdos. E, para isso, nós pretendemos utilizar, né, as habilidades de corpos. Seria desenvolver essas habilidades de corpos. Eu vou falar um pouquinho mais dela, falar um pouquinho mais dessas habilidades mais para frente, mas só para a gente contextualizar um pouquinho, a ideia da habilidade de corpos são as habilidades, né, que nós entendemos como as habilidades necessárias para eu sair da teoria e conseguir realmente aplicar aquilo que a linguística de corpos nos proporciona. Então, eu tenho os dados, né, que qualquer uma dos programas linguísticos pode me fornecer, como SketchEngine, Matchbox. E como que eu entendo esses dados, né? Vamos pensar como um aluno de matemática, que ele precisa aprender a utilizar uma calculadora, ele precisa entender um gráfico, para ele conseguir entender o que está acontecendo ali. Então, para nós, né, no nosso trabalho, as habilidades de corpos seriam essas habilidades. Aprender a entender um gráfico, aprender a utilizar uma calculadora, aprender a entender ali o que está acontecendo, né? Essas habilidades que nós entendemos como habilidades de corpos, né? Então, o nosso primeiro objetivo é o acesso através do desenvolvimento dessas habilidades, analisar, então, o nosso corpus de estudos que foi desenvolvido no mestrado, utilizando, né,
essas hacks, o nosso corpo de estudo é baseado, né, nas TED-Eds, propor estratégias de ensino-aprendizagem, então, baseada nessas habilidades, nas hacks, tanto para professores quanto para alunos. Nossa ideia é atingir o professor, que o professor depois consiga replicar isso com os alunos, né? E explorar diferentes formas de se aplicar, então, essas hacks em um contexto real de ensino, né? Para isso, nossa fundamentação teórica é a linguística de corpos, né? E vários autores que já vêm trabalhando, né, com a linguística de corpos focado no ensino, né? E a ferramenta computacional que nós escolhemos para desenvolver esse trabalho foi a LensBox, por ser gratuita e de fácil acesso, né, aos alunos. Então, nós estamos pensando na questão da acessibilidade também, né, o que nós podemos fazer para facilitar o acesso, nós pensamos em fazer, não sei se vamos chegar, mas a ideia é conseguir que os alunos utilizem isso sem ter um custo adicional, né? Além das diversas ferramentas que o programa oferece, né? Aqui eu selecionei, só coloquei aqui, né, o menu do que eles têm. Então, nós temos o corpus aqui, onde eu posso fazer o upload do meu próprio corpus, ou eu posso fazer um download de corpus que estão disponíveis dentro da plataforma, ela já disponibiliza alguns também, né, o Keyword Contest, o Graphic Call, que é uma das ferramentas que nós vamos focar bastante, que vai trazer bastante informações, né, interessantes para se entender o comportamento, né, de colocações e dos seus itens, né, como eles estão se comportando dentro de um determinado contexto. O ELK, que trabalha com a distribuição e a dispersão, né, então ele mostra como que isso está sendo distribuído dentro do nosso corpus, e aí tem os outros, né, o Word, Anagrams, Text, e esse Wizard, que é novo aqui dentro das ferramentas que ele cria para a gente, depois que a gente coloca lá os critérios que nós achamos interessantes para a nossa pesquisa, ele cria um documento com esses dados para a gente fazer análise, né? Ele meio que facilita, a gente não perde tanto tempo obtendo os dados em si, ele faz isso de uma forma automatizada e nós podemos nos dedicar mais à análise em si, né? Então, pensando nisso tudo, nós estabelecemos a metodologia, né? Então, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo uma revisão bibliográfica para realmente estabelecer, né, delimitar uma definição para as hacks, né? Depois disso, nós vamos, então, né, para análise do corpus de estudos através das hacks, né, pensando nesse link, então, entre a teoria e os dados, né, como a gente pode acessar isso. Vamos utilizar como corpus de referência, né? O corpus de estudo vai ser o TED, mas o corpus de referência vai ser o BNC 2014 Baby, que está disponível na LensBox, né? A gente pode fazer o download e utilizar ele como corpus de referência, né? Faremos, então, uma análise qual e quantitativa dos dados, né? Pretendemos, então, desenvolver passos metodológicos para a criação dessas atividades baseadas e dirigidas por corpus, né? Nós buscamos os dois aqui, e para o ensino do conteúdo integrado com a língua, né, que é o CLIO, que vai linkar diretamente com as TEDs, né, porque as TED-Eds, elas vão trazer para a gente conteúdos, né, de diferentes disciplinas, então a ideia é conectar todas elas, né. Criação e aplicação, então, de um curso, que nós pretendemos, eu falei no comecinho, passar isso primeiro para os professores e depois para os alunos, né? Então, a criação e aplicação de um curso assíncrono e síncrono, de 16 horas, né? Em que nós teremos, então, como foco o desenvolvimento das habilidades, né? Das hacks. Aí, aqui, algumas das habilidades que eu já falei um pouquinho, depois vou mostrar um gráfico para vocês, né? Obtenção e interpretação de dados linguísticos, criação e leitura de gráfico, análise de linhas de concordância, né? Nós vamos ali terminando de estabelecer pelas hacks o que serão essas hacks e trazer aqui, né, para os alunos e os professores aprenderem e depois os professores se aplicarem com os alunos. E a ideia é que depois, né, desse curso, ele seria espaçado, né? Não seriam 16 horas condensadas. A ideia é ter 2, 3 encontros, né, anuais aqui durante um ano, para a gente ver como esses professores estão realmente aplicando isso durante as aulas e qual será a resposta dos alunos. E para obter esses dados, né, para podermos analisar o alcance, né, dessas hacks, nós pensamos em questionários, avaliações das atividades elaboradas pelos professores e a resposta dos alunos, né, que esses professores trariam para nós através desses questionários, né.
Então, aqui eu gostaria de mostrar para vocês um exemplo, né, do que nós pensamos como hack. Então, um aluno ou um professor, dependendo do objetivo dele, da aula dele, ele vai trabalhar com colocações, ele pode digitar lá no Graphic Call um termo, no caso aqui eu coloquei o need. O que eu usei aqui de parâmetro estatístico foi o MI igual a 3 e uma frequência mínima de 5. Você pode utilizar, né, dependendo do seu corpus ou do seu objetivo, aquilo que for melhor, né? O professor ou o aluno pode determinar isso, né? E aqui, só de olhar esse gráfico, nós temos 3 informações, né? Só de bater o olho nele. A primeira informação é a localização desses itens, né? Então, se a colocação tende a acontecer, né? Tende a ocorrer à esquerda, ele vai estar, as palavras vão ser, então, dispostas à esquerda. Se for à direita, ele vai estar disposto à direita. Não quer dizer que ele não possa mudar de local, não é isso. Mas que ele tende a ocorrer dentro do meu corpus, do corpus em que eu estou fazendo gerando esse gráfico, ele tende a ocorrer dessa maneira. Você ouviu? 5 minutos para o final, tá bom? Tá, joia, obrigada. Então, a primeira informação é essa, né? A localização, onde que tá ocorrendo, né? Esses itens estão ocorrendo. Mais para o meio que eles tendem a aparecer tanto à direita ou à esquerda. A segunda informação que nós temos aqui é a distância do raio, né? Trabalhamos aqui com círculos. Então, entre o need, que é o meu nódulo, e o check, por exemplo, há uma distância menor do que need and to. O que isso significa? Que a força de atração entre need e check é maior do que need and to. Outra informação que nós temos aqui é a cor dos círculos. Né? Então, quanto mais escuro, maior a frequência. Então, dentro do meu corpus, em que eu gerei esse gráfico, need to tem uma frequência muito maior do que need check ou need help, por exemplo. Então, são 3 informações importantes que podem ajudar o aluno, por exemplo, quando ele está escrevendo um texto, pensar em um artigo científico, e ele quer saber como determinada colocação ocorre dentro da área dele, uma área de biológicas ou de humanas, né, dentro daquilo que ele está escrevendo. Rapidamente, ele pode criar o seu próprio corpus e fazer uma análise e observar como ele pode usar isso e escrever, né, utilizar no trabalho dele, da maneira que vai ser mais fácil para ele ser compreendido pelos pares. Né? Um outro gráfico que ele pode gerar também, que podemos gerar, é baseado na função das palavras dentro, né, das classes das palavras dentro de uma frase, dentro, né, do contexto que ele aparece. Então, aqui é que eu usei o mesmo critério, porque isso ficou cheio, tá? Mas eu poderia aumentar aqui, por exemplo, a frequência, diminuir, aumentar, na verdade, para 10, 15, esse gráfico ficaria bem mais simples, mais fácil para a gente entender. Mas eu coloquei o love só para mostrar o quanto que ele realmente, quantas palavras realmente eles colocam, né? Ele tem um número muito grande de colocações. Então, aqui, ó, os verbos estão em rosa, né? Nós temos preposições em amarelo, e aqui você pode, então, também trabalhar diferentes coisas com os alunos, mostrando, né, como que essas palavras se comportam, como que, se um verbo, ele tende a concorrer mais com uma determinada preposição, ou com substantivo X e tudo mais, né? Tem diversas possibilidades. E aqui eu até deixei também para vocês verem, que a gente vai falar um pouquinho agora, rapidinho, sobre uma outra ferramenta dentro do Graphic Call, que é eu pesquisar 2 verbos, ou 2 2 itens, né? Desculpa, que eu trabalhei bastante com verbo. Mas 2 itens, eles mostrarem algumas colocações que estão em comum, as palavras que estão em comum com 2 itens, né? Como podemos ver aqui nessa próxima imagem. Então, aqui eu pesquisei have and take, né? E aí ele me deu uma lista de palavras, então, que colocam tanto com have quanto com take. Isso pode ser também uma estratégia interessante na hora que eu estiver ensinando o meu aluno, né? Então, eu posso ter um tempo limitado e eu quero, né, buscar aquilo que vai ser, provavelmente, ter uma porcentagem maior, uma probabilidade maior de ocorrer e meu aluno encontrar numa situação real de uso, né, que isso é muito importante, o uso autêntico, né, da língua. Então, eu uso aqui o have e take, eu tenho o advantage que vai colocar com os 2, né, ocorrer com os 2. Aqui nesse gráfico, como eu tenho 2 itens, aqui não importa, né, o meio só está no meio porque é o que coincide com os 2 verbos, né. Eu posso partir dali, eu posso ir direto para as linhas de concordância e observar
como que essas colocações estão ocorrendo, né? Aqui o take, por exemplo, está imediatamente antes do advantage. Aqui o have não eu tenho, porque eu usei um span de 5, então eu tenho até 5 palavras, né, que podem ocorrer à direita ou à esquerda, mas ele tende a aparecer todos à esquerda. E aí eu posso fazer diversas, né, análises dos alunos também. Minutinho. Tá, obrigada. Estou acabando. Encaminhamentos, então, e discussões. Contribuir para a aquisição, né? Nossa ideia é contribuir para a aquisição dessas habilidades, né? Pelos professores, para eles replicarem isso para os seus alunos, desenvolver essas atividades baseadas e dirigidas por corpos e nas hacks, né? Nessas habilidades de corpos, fornecer o acesso, portanto, a diferentes culturas. A ideia toda é que os alunos possam, né? Através dessas habilidades, compreender melhor a língua, ter acesso a outros conhecimentos, a outras culturas, que está disponível aí online, que eles possam, né, se comunicar. É isso, pessoal. Faltou minhas referências bibliográficas. Deixa eu compartilhar de novo, só para mostrar rapidinho. Deixa eu ver aqui. Tá aqui as referências. As referências estão aqui também. Agora foi isso. Obrigada, gente. Ótimo. Obrigado, Carolina. Agora a gente pode abrir para os 25 minutos para a arguição. Então, agora começo eu. Então... Só vou cronometrar rapidinho antes de começar. Eu acho que vou baixar um pouquinho o microfone também alto. Tudo bem, pode começar agora. Ana, se precisar, eu volto nos slides, se você quiser. Eu acho que está tranquilo, Carol. Tá. Olha, em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer o convite da Paula, né, de estar aqui. Assim, muito bacana, né, os trabalhos daquilo que eu pude ver nos resumos que foram encaminhados. A Paula está de parabéns, vocês estão de parabéns também. Como eu falei para a Paula no início, o que vocês estão fazendo tem muito a ver com o que eu faço também, então a gente vai ter uma conversa muito legal. Já aprendi muita coisa só aqui da tua apresentação, Carol, porque eu não trabalho com a Languagebox, né? Então eu trabalho com o Sketch Engine e com os alunos com a versão gratuita de 1 milhão de palavras, o free trial, né? Então vou testar, achei ótimo. E o que eu queria ver, assim, é uma conversa, né, Carol? Então eu vou te fazer algumas perguntas, assim, de alguns esclarecimentos que eu preciso. Muitas delas tu já até respondesse, né, agora na tua fala. Mas a primeira delas é justamente que eu até perguntei para a Paula, né, o corpus skills. Então, a tradução que tu fizesse, né, hacks, né, eu fui buscar no Google Scholar, não tem, então legal, né, então tu já fizesse um acréscimo aí na área, fazendo essa tradução, e vai estar criando, então, um termo. E a minha primeira dúvida foi essa: quais seriam as habilidades, né, que tu iria sugerir? Então, essa era a primeira questão. Tu falasse algumas, né, acho que a gente pode, talvez, até pensar um pouquinho, né, mas eu acho que, assim, no teu trabalho isso seria uma coisa bem importante, né, de definir e especificar, porque o que eu pensei no primeiro momento, que eu também fiquei em dúvida, assim, quem é o sujeito, né, para quem é o trabalho. Então, agora tu falasse também, seria tanto os professores de língua, quanto os alunos, né, e os alunos seriam pesquisadores, porque eu lembrei também do nosso seminário, né, Paulo, dos nossos workshops lá que a gente fez, o workshop lá do British Council, aquele projeto que eu, a Paula, a Simone e a Ana Frankenberg fizemos, ele tinha esse, vamos dizer assim, objetivo de trabalhar com o pesquisador e com o professor, com objetivos diferentes, porque o professor ele iria desenvolver materiais, atividades, usando as ferramentas, né, de corpus e de análise, enfim. E o pesquisador iria fazer um approach mais hands-on, né, de buscar a informação ele mesmo. Então, eu acho que eu estou assim, só lançando algumas coisas, depois tu pode também me interromper aí para responder, se tu quiser, né, mas eu acho que são approaches diferentes, né. Então, eu fiquei pensando como é que tu iria organizar essa informação, porque é muita coisa, né?
A gente está pensando certinho ainda em como né, delimitar isso, mas a minha ideia seria que professores pudessem replicar isso dentro do seu próprio contexto. Então, eu sou professor de línguas dentro da universidade, e o meu contexto é meu aluno pesquisador, né? Então, ele pode aplicar isso dentro, né, para aquilo, né, para o aluno pesquisador. Se eu sou um professor de ensino médio, eu também posso aplicar isso no ensino médio, né? Num primeiro momento, seria um grupo meio eclético, assim, que eu também estou buscando, né, para poder fazer esse curso, e a gente oferecer ele para ver aonde a gente consegue chegar, né? Qual seria o alcance. Num primeiro momento, é onde a gente está, mas isso pode também mudar de acordo com o que apresentar, né? Porque eu acredito, eu espero que a Paula também, que essas habilidades podem ser úteis para todos os alunos, né? É igual quando a gente aprende matemática. Eu gosto de pegar matemática, porque é mais a nossa área, né? A pessoa tende a falar, matemática é muito difícil. Mas eu acredito que, na verdade, essas habilidades não foram bem desenvolvidas no ensino médio. E aí a gente chega, né? E entra num conflito quando a gente está mais velho. Então, entender isso vai ajudar eles a entenderem qualquer língua, né? No futuro aí, não só aplicar o inglês, mas francês, espanhol, por que não? Porque são habilidades, né? Se a gente aprende a ler um gráfico, eu aprendi a ler um gráfico em inglês, por que não ler esse mesmo gráfico em francês? Aí a gente passa para um outro ponto, né? Que é exatamente o capítulo que eu estou escrevendo agora, para esse livro que a Simone vai lançar, sobre EAP, Paula, né? Sobre a resistência, né? Dos alunos, dos professores, dos pesquisadores, né? E eu vou dizer assim, é uma batalha, eu estou travando essa batalha há muito tempo, de inserir isso dentro do curso de letras, dentro da universidade como um todo para os pesquisadores. Eu acho que essa batalha começou até antes dos workshops, mas acho que ela foi muito assim... me acionou muito quando eu percebi as reações diferentes, né, Paula, nos workshops. E é muito interessante quando tu vê assim, foi muito insight que teve naquele workshop, porque tu via assim uma pessoa, um pesquisador mais velho, né? Tudo isso afeta o perfil do aluno, né? Lidando com a ferramenta, com uma reação, o aluno de letras com uma outra reação, né, com dificuldades, com resistências, enfim. E aí eu acho que quando eu fui para o postdoc, logo depois do workshop, eu tinha isso em mente. Como é que a gente faz para facilitar esse acesso, né? Porque o professor não usa... Os professores do CLA, por exemplo, que é o Centro de Línguas para Fins Acadêmicos, que é o ESF, que a gente tem agora na URGS, eles não usam. E não é só o pessoal do CLA. Os professores têm literatura, vasta literatura relatando que não se usa linguística de corpos em sala de aula. Os professores não usam, os alunos não usam. Talvez muito, claro, por causa dos professores que não conduzem, né? E aí, a minha orientadora lá no postdoc foi a Randy Rapin, que é prof, né? Ela é professora. E a gente discutiu muito isso, né? Como fazer para mobilizar o professor e o aluno. E tu vê que na URGS, o pessoal do bacharelado começa a usar. A Rosane Rebeck, que é uma colega minha, que talvez vocês conheçam, que é tradutora, que trabalha no bacharelado, ela, a partir do terceiro semestre, ela começa a sensibilizar os alunos, e os alunos usam, que é muito engraçado, mas é muito próximo do approach da Ana, né, Frankenberg. Porque a Ana é tradutora, né, a origem da Ana é tradutora, o curso lá em Surrey é de tradução, e eu vi que a Ana, ela transferiu aquelas habilidades que ela trabalhava com os alunos tradutores, tentando sensibilizar, enfim, o usuário, o pesquisador e o professor também, né? Mas eu te digo, assim, que é um desafio, e eu compartilho contigo, acho que é uma coisa que tu vai realmente ter que quebrar a cabeça de ver como fazer isso,
né? A ideia é que assim, nós esperamos que, conforme a gente tente facilitar esse entendimento, que isso se torne, né? Eles falam, nossa, não é um bicho de 7 cabeças, como eu pensava. Por isso que a gente pensou nesse gap. A gente tem a teoria e tem, né, o pessoal usando. Mas o que eu preciso para chegar, né? Para ligar uma coisa com a outra? A ideia é facilitar esse entendimento para que eles possam utilizar a ferramenta. Claro. E aí, uma sugestão que eu te digo, que é uma coisa que eu meio que percebi, é que são doses homeopáticas. Eu estou usando uma metodologia homeopática. Tu tem que ir, sabe, eu tentei ir meio assim, sabe, meio forçar isso e não. Deu um efeito contrário. Horrível. É por isso que a gente pensou em dividir o curso, porque aí a gente foca em uma, aí eles usam essas habilidades, aí depois volta, como é que foi, a gente vai para a próxima, né? Assim, uma ou duas, por isso a gente pensou em dar uma quebrada. Então, eu acho que tu tem muita razão, acho que tem que ir muito aos poucos. Porque se a pessoa que está fazendo o teu curso, o professor que está fazendo o teu curso, ele começa a fazer, e ele é muita coisa, ele vai ter um efeito assim que ele não vai nunca mais chegar perto de linguística de corpos, né? Eu acho que tem, então eu acho que uma reflexão que é importante fazer. O orientador pode falar? Claro. Não sei, claro. Eu metendo. Pode sim. Eu acho que é isso mesmo, Ana. E o trabalho da Carol é justamente nesse sentido, de habilitar o aluno e o professor a usarem a linguística de corpos, que é uma coisa assim, a proposta foi feita por Pérez, né, Carol? Isso, ele traz no livro dele, então, 19 skills. Porque tem assim, todos os passos, porque não é fácil mesmo a pessoa começar a usar, né? Então, acho que é isso que a Carol vai trabalhar aí. Ótimo, ótimo. E aí, eu acho que essas doses homeopáticas, né, elas vão permitindo esse entendimento, e aí os professores vão se apropriando, e aí vai sendo o efeito, né, cascata. Então, eles vão levando para a escola e a coisa vai pegando, né, vai acontecendo. Então, acho que isso é um approach bem legal. Eu achei muito legal a maneira como vocês, né, essa maneira de fazer o curso e depois de acompanhar por meio de questionários. Acho que isso é muito importante para que possa até talvez retomar, né, fazer essa retomada, digamos assim, não, tá, eles usaram dessa forma, usaram daquela forma, então, né, a gente precisa dar uma reforçada aqui. Então, acho que isso é muito importante também. E até mesmo a forma como nós vamos ensinar, né? Às vezes falam, para mim pareceu até fácil, mas na hora que eu passei, isso ficou complicado, não entendemos. Então, essa reflexão também é importante, de como chegar, né? Porque a ideia é que eles se desenvolvam. Então, nós temos que pensar no aluno, né? Como um aluno, que no caso seria o professor-aluno, né? Como que ele vai aprender isso, como que ele vai absorver isso, e como a senhora até disse antes, né? A gente tem diferentes perfis, temos professores há muitos anos, né, que tem um pouco mais de resistência, às vezes, à tecnologia, professores ou alunos mais novos que até entendem mais de Snapchat, mas não entendem muito de outros programas que, se dá trabalho, já não quer. Então, a gente tem que pensar em tudo isso também, né? Eu acho que um outro desafio também é a capacidade que o aluno tem de interpretar o dado, né? Porque uma coisa é tu conseguir usar a ferramenta, né? Por exemplo, eu tinha um desafio. Olha que eu trabalho com linguística de corpos faz tempo. E eu, usando o Sketch Engine, eu sempre olhei aquele CQL ali, achei lindo aquilo, né? Corpus Query Language, no Sketch Engine. Achava, gente, eu não conseguia de jeito nenhum usar. Eu não conseguia extrair nenhuma informação com CQL, mas eu sabia que tinha o potencial. Aí um dia lá, eu consegui, baixou o santo, eu consegui usar. E desde então, gente, aquilo ali mudou minha vida, sabe? A extração, a possibilidade que tem, eu nem sei se o Lancastbox tem alguma coisa assim parecida, eu vou depois olhar, mas é muito interessante, né? Então, mas quando tu traz o dado, dependendo da forma que vamos dizer que eu esteja introduzindo isso aí, o CQL, para os meus alunos,
Eu fiz isso agora no inglês 5 na URGS, né? Então a gente fez todo um estudo da voz passiva, né? Eles estudaram o que era, ó, eles já sabem o que é voz passiva, mas enfim, pegaram ali a estrutura, né? Fizeram ali a sintaxe enfim, e a gente criou o SQL e eles extraíram, então, de diferentes corpora que eles construíram com os anti-Poirgen, né? Então, de 1 milhão de palavras para cada área da sessão introdução. E aí a gente começou a comparar, né? Mas é uma coisa assim, muito pontual, muito. Então é só assim o número de hits de voz passiva que tem em cada corpus. E aí eles compararem para saber onde é que se usa mais voz passiva. Em termos de área, porque a gente está trabalhando disciplinary variation, né? Então, mas às vezes tu pega uma informação, tu extrai uma informação e o aluno fica olhando ali, né? A gente às vezes não dá conta, né? Então eu acho que isso também é uma outra, além de processar o uso da ferramenta, como é que tu faz a análise do dado que vem? Entender, né, aquilo que você daquilo que você conseguiu obter, né, da ferramenta. Que não sei se tu pode chamar isso de um corpus skill, não sei se é corpus skill isso, né, mas é uma skill também, né, e que talvez as pessoas que já estão na nossa área consigam processar talvez melhor ou não sei, né, do que uma pessoa que não é linguista, é um pesquisador, né, então, assim, como é que tu pergunta as coisas para o corpus, então as perguntas específicas, né, e aí como é que tu lida com aquela informação que vem. Então, acho que também isso é uma coisa que a gente tem que pensar, exato, né? Então, William, e outra coisa, tá, deixa eu te perguntar uma coisa agora bem específica, tu falasse agora na tua apresentação sobre os alunos criarem o próprio corpus deles, né, para ver a variação, a diferença, ou o que é específico da área. Como é que o Languagebox faz isso? Como é que tu pensasse nesse processamento, nessa compilação do corpus, ou dos corpora? A ideia é que os alunos, eu ia copiar um pouco de vocês, né, trouxessem os próprios textos, né, da área deles, dependendo, né, de como que a gente fosse trabalhar, e eles fossem buscar, então, essas frequências. E a Languagebox te permite também fazer as pesquisas, então eu posso pesquisar tanto ele vai me mostrar ali, né, as palavras mais frequentes, mas eu quero buscar 2, 3 itens que tendem a aparecer juntos, né, no N-Grams, e eu posso colocar lá, por exemplo, vamos lá, pensar em alguma coisa. Because tananã, alguma coisa. Aí eu coloco lá e coloco um asterisco, e aí ele dá o espaço, ele vai me dar tudo que tem nesse meio. Então, ele traz isso também, ele tem diversas formas, né, de pesquisar. E agora, eu estou ainda usando aqui a Languagebox 6.0, e tem a nova, que é a X, que eu nem trouxe ainda, que facilitou bastante. Eles mudaram a forma de utilizar a ferramenta. Ela ficou muito mais próxima ao Sketch Engine. Então, porque ali, se você for, né, mexer nessa, ela é um pouquinho mais técnica. Então, tem que colocar asterisco, esse tipo de wildcards, né, que a gente usa. Agora, essa X, que eles também estão aprimorando ainda, mas ela tem um layout muito mais simples, muito mais fácil de usar. E a ideia também é ser gratuito. Né? Então, assim, se tiver um pouco mais... eles arrumarem os bugs que estão surgindo, eu pretendo também utilizar ela. Né? No meu trabalho, eu usei a 5.9 e a 6. E agora, eu estou usando a 6. Mas assim que eles liberarem aí essa 10, né? Se vocês quiserem até mostrar a carinha dela, que ela é bonitinha. Posso compartilhar? Claro. Deixa eu abrir ela aqui. Ela tem uma carinha mais... user-friendly. Isso. Vou pegar aqui a janela. Ela tem uma carinha bem mais bonitinha para você começar, né, a utilizar legal. E a buscar, e você vai criando outras janelas, tá vendo? Ela divide, então você consegue... Isso já tem na 6 também, né? Você consegue trabalhar com 2 corporas ao mesmo tempo e comparar um com o outro. Né? Então, eu faço, né, as pesquisas e ele já te mostra os dados imediatamente aqui e tudo mais, né? Então, ela tem bastante opções aqui também que você pode ir mexendo, né? Ela ficou mais bonitinha.
Certo. Tá, mas deixa eu te perguntar, mas a compilação do corpus, o aluno traria os textos? Eu pensei nesse primeiro momento, na primeira aula, eu vou levar diferentes textos para eles, né, e mostrar como é que faz, e entregaria os textos para eles fazerem a primeira vez. Então, vocês distribuir X textos para cada um, agora vamos criar o seu próprio corpus, né? E aí eles fariam. A ferramenta Lexbox agora tem também, na versão 6, para criar pela web. Então, eu posso ir lá colocar o URL e ele cria, né, faz o corpus para você. Então, seria esse processo mesmo deles fazerem. No segundo momento, eles trariam os próprios textos. E a ideia é sempre mostrar e partir para o hands-on mesmo. Eles fazem uma comigo, mas que eu planejei, então já dou material, dou todas as coisas. Na próxima aula, eles têm que trazer os próprios textos e aí já começar as próprias análises. Foi assim que eu tinha, né, no primeiro momento, pensado em trazer com eles. Mas a ideia era trabalhar com 20 textos como vocês trabalharam. Né? Eu ia buscar ali, a referência seria o trabalho de vocês mesmo. Tá. E tu já usasse o Anticore Gen? Não, esse ainda não, mas eu vou... Vou te dizer uma coisa, bem gaúcha falando, né? Outra coisa que mudou minha vida. Usa. Meu Deus do céu, gente, é algo enlouquecedor. Tu sabe o que é o Anticore Gen? É o seguinte, é uma ferramenta do Lawrence Anthony que tu pode compilar, é só de research articles, review and research articles, que são extraídos de uma plataforma chamada PLOS ONE. Né? Que não é a top, tá? Não são journals top, não são high impact journals, tá? Mas são, assim, peer reviewed. Então, tá bem, para o que a gente quer, tá bem. E ele compila por área e por sessão. Então, gente, é enlouquecedor. Por sessão também, que legal. Vou olhar sim, muito obrigada. Enlouquecedor. Foi todo o meu trabalho que eu fiz lá, quando eu estava nos Estados Unidos, agora foi assim, foi um grande corpus de linguagem acadêmica por área e por sessão. Então, é muito legal, porque tu pode fazer um trabalho comparando, por exemplo, o uso de pronomes across sections, entendeu? Qual é o pronome que na medicina é usado na introduction, methodology, ou então a voz passiva, como é que é, né? Gente, é enlouquecedor. Estamos... sim, viu que legal? Olha, maravilhoso. Então, eu recomendo, assim, porque 5 segundos que leva para compilar o corpus, de 1 milhão de palavras. E aí os alunos, se quiserem usar, né, eu não sei daí se tem como tu fazer o upload para Lancas. Porque Lexbox você pode colocar qualquer tipo de texto, TXT, PDF, Word, pode estar inclusive misturado, você não precisa ter todo de um jeito, você pode pôr. Então, e é gratuito também, né? Então, eu acho que realmente vale a pena, né? E é legal que dá para você abrir as duas janelas e ir comparando um com o outro, né? Igual você falou, monto 2 corporas, vou analisar a medicina com engenharia, por exemplo, e você consegue fazer isso ao mesmo tempo. Que no workshop a gente usou 20 textos, né? Quer dizer, aqui tu parte para 1 milhão de palavras, assim, né? Tranquilo. Então, tu tem um volume muito maior. Então, acho que é bem bacana. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é aqui. Eu não sei como é que eu tô de tempo. 3 minutos. Ainda tem 3 minutos. Então, encerrando, Carol, eu quero te dar os parabéns. Quero dar os parabéns para a Paula também. Nossa, muito legal. Né? Eu acho que muito bacana. Eu acho que eu comentei tudo que eu tinha que comentar, que eu tinha anotado. Ana, o que você achou da tradução? Você acha que a gente deve traduzir o termo corpus skills ou usar em inglês? Eu acho que tudo é um processo, é uma transição, né? Eu sempre dou o exemplo do lexical bundles, né? Uma vez o Tony dizendo assim, ai meu Deus, se eu tivesse que traduzir isso de novo, nunca mais eu ia traduzir como pacotes lexicais, né? Porque é esquisito, né? Mas eu acho que tá ótimo, Paula. Eu acho assim que no primeiro momento, o que dá para fazer, o que eu acho que faz sentido, é tu colocar no trabalho, talvez da Carol, possa ser feito isso, né? Botar a tradução e, entre parênteses, do lado, o equivalente em inglês, só para começar a fazer, até que a coisa... A ligação, né? Isso, vai se consolidando o termo, né, em português. Mas eu acho bem legal, eu acho que, né, vale. Eu tenho a mania de fazer essas coisas, de deixar em inglês,
sabe? Mas daí, esses dias, alguém comentou, até a Cleci Bevilacqua, lá da URGS, né, que trabalha com fraseologia também. Aí ela é muito engraçada, assim, ela é do espanhol. Ai, Ana, não, usa em português, não sei o quê, não é, tá? Então, aí eu comecei, inclusive a Vivian, que está trabalhando com lexical frames agora, né? Quer dizer, lexical frame, como é que vai traduzir lexical frame, né? Para mim não faz sentido, porque a gente, claro, a gente está acostumado com a literatura inglesa. Isso que eu falei para a Carol, que aí outras línguas, né, professores de outras línguas, provavelmente vão usar mais se o termo tiver traduzido, né? Eu acho que, então, fazer assim, fazer essa busca. Existe algum equivalente já, ou existe algum termo sendo usado? Se não, lexical frame, ninguém acho que escreveu muita coisa ainda em português, né? Então, eu combinei com a Vivian que a gente vai usar a estrutura lexical, mas botando o lexical frame do lado, para as pessoas relacionarem, né? Porque pode dar margem a outros entendimentos. Eu acho que definindo muito bem no início, acho que isso é importante, né? Deixando muito claro o que tu entende por aquilo, e aí pronto, acho que tá estabelecido. E a partir daí, né, tá cunhado o termo. A gente sabe que nunca se sabe se vai pegar ou não, né? Então, eu acho que é isso aí. Então tá, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, professora? Anotei tudo aqui. A gente também tem um vídeo, depois eu vou assistir novamente, anotar tudo direitinho. Obrigada. Ótimo, muito bom mesmo. Parabéns, muito legal. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Ana. E agora temos, então, o William. Agora a gente pode começar pela apresentação do William, a próxima. Deixa eu compartilhar aqui já. Fecha o microfone aqui de novo. Ok, 15 minutos aqui. Quando você quiser começar. Se todo mundo conseguir mutar, isso. Certinho. Tá aparecendo já? Sim. Pode começar? Podemos. Bom dia a todos e todas novamente. Meu nome é William, eu sou orientando também da professora doutora Paula Tavares Pinto, e o meu trabalho é intitulado Data Driven Learning e Materiais Didáticos de Língua Inglesa, Possíveis Implementações. Então, pelo título, nós já podemos entender um pouco dos objetivos e um pouco do propósito, né, do projeto de pesquisa, que será propor atividades didáticas, né, que usam da DDL para o ensino médio da rede estadual aqui de São Paulo. Como introdução para o meu trabalho, eu uso algumas legislações. Então, desde a promulgação da LDB, né, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, lá em 96, já se tem um pensamento de um estabelecimento de algumas competências e diretrizes para uma formação comum da educação básica no país, né? Isso proporcionou, assim, a elaboração de outros documentos também, né, a partir da LDB, como os PCNs, que tinham esse intuito de criar parâmetros curriculares nacionais, né, nesse intuito de uma formação comum também para a educação básica no país, as DCNs, que foram as diretrizes, e, mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que é esse documento que tem um caráter norteador para a educação básica no país, e tem também esse objetivo de pensar-se em uma formação comum para o ensino fundamental e o ensino médio no Brasil. E a partir da publicação da base, né, da Base Nacional Comum Curricular, os currículos dos estados e os currículos dos municípios começaram, né, na verdade, assim, precisaram ser reformulados no sentido de estarem em conformidade com essa formação comum proposta pela BNCC. No estado de São Paulo, isso, né, obviamente, também aconteceu. Então, o currículo paulista precisou ser reformulado,
E então nós temos aí uma nova proposta do currículo paulista aqui para o nosso estado. E esse currículo entrou em vigor para o ensino médio no ano de 2019, ele começou em 2018 para o fundamental e entrou em vigor em 2019 para o ensino médio, né? E com essa reformulação do currículo, os materiais didáticos que o Estado disponibiliza para os alunos também foram alterados. Então, hoje, o Estado oferece um sistema de apostilas mesmo, para o desenvolvimento dos conteúdos, e essas apostilas são chamadas de currículo em ação, justamente porque é a proposta, né, do currículo paulista em ação na sala de aula, né? Então, esse sistema de apostila recebe esse nome de currículo em ação, e é justamente aí no currículo em ação que nós vamos propor possíveis implementações de atividades que sejam pautadas na aprendizagem movida por dados, né, na DDL. Além disso, né, além dessas legislações e, né, dessas reformulações do currículo paulista, a partir da publicação da BNCC, esse projeto, né, o meu projeto também está em conformidade com o projeto da minha orientadora, da professora Paula, que tem esse intuito do estudo dos objetivos sustentáveis, e o meu trabalho em específico se insere nesse projeto de pesquisa da professora Paula, especialmente no objetivo de número 4, que é o objetivo de uma educação de qualidade. Então, a proposta promover essa melhoria da educação básica aqui do estado de São Paulo, e isso se atrela ao projeto também da minha orientadora, por conta desses objetivos sustentáveis, que, curiosamente, também são mencionados e também têm um papel relevante no currículo paulista. Então, o currículo paulista também utiliza desses objetivos sustentáveis e, inclusive, o objetivo número 4, que é relacionado à qualidade da educação. Os objetivos, portanto, são, né, o geral é o de elaborar atividades didáticas embasadas, né, nos parâmetros da aprendizagem movida por dados, com o intuito de oferecer formas de implementação no currículo em ação, que são as apostilas do Estado aqui de São Paulo, do ensino médio da rede pública, né? Então, é pensado no ensino público e aqui do Estado de São Paulo. Os específicos, né, os objetivos específicos são proporcionar atividades didáticas que visem ao ensino de itens lexicais ou gramaticais, às apostilas do currículo em ação, né, desse sistema de apostilas da rede estadual aqui. E implementar as apostilas do currículo em ação com atividades que suscitem nos alunos um perfil investigativo em relação à língua inglesa, promovendo, portanto, uma aprendizagem mais autônoma e ativa. E aqui a gente consegue chegar em algumas palavras-chave também, que é essa questão da autonomia, né, que é muito enfatizada na aprendizagem movida por dados, e que também é muito enfatizada pelo currículo paulista, né, que, consequentemente, foi desenvolvido com base na BNCC. Então, essa questão de um perfil investigativo com relação à língua, que a aprendizagem direcionada por dados promove, vai ao encontro dessas diretrizes também do currículo paulista sobre o aluno ter um perfil autônomo e ativo, né, um papel ativo na aprendizagem. O currículo e a BNCC falam, inclusive, muito do aluno como protagonista. Então, é exatamente esses pontos, assim, né, de congruência que nós acreditamos que esse trabalho, né, vai trazer uma contribuição bastante relevante para esse sistema de apostilas aí do Estado aqui de São Paulo, o currículo em ação. A fundamentação teórica, portanto, né, enquanto justificativa também,
né, envolve a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e o Currículo Paulista, em especial no que diz respeito às competências gerais da educação básica. Então, a BNCC estabeleceu 10 dessas competências que eles nomeiam de competências gerais, e o Currículo Paulista reitera, né, essas competências. Então, eles também vão se pautar, o currículo também vai se pautar nessas competências. Em especial, eu visualizo que a competência número 2 e a competência número 5 são as que mais se encaixam com a proposta de utilizar das premissas da aprendizagem movida por dados nas apostilas do currículo em ação. A competência 2, em específico, diz respeito ao pensamento crítico, científico e criativo, e a competência 5, relacionada à cultura digital. Então, a gente já começa a estabelecer alguns, né, alguns pontos, assim, de congruência também com a aprendizagem, né, também com a aprendizagem movida por dados, a DDL, por exemplo, o desenvolvimento dessa competência 5, né, dessa competência relacionada à cultura digital, pode também ser promovida, né, a nossa hipótese é essa, com a utilização das ferramentas da linguística, né, e para a aprendizagem, né. Então, quando o aluno, por exemplo, acessa um software, acessa alguma ferramenta digital da linguística de corpos para promover, né, para conseguir ter essa aprendizagem, a gente acredita que isso também vai ser uma contribuição para essa competência 5. E eu vou fazer assim um parênteses da minha apresentação com base no que você, professora, estava comentando no trabalho da Carol, né? Além né, das pessoas conseguirem acessar essas ferramentas, a gente tem que pensar, né, e ter essa preocupação na forma como eles vão lidar com os dados e com as informações que estão nessas ferramentas, né, que a gente consegue acessar nas ferramentas. Então, eu acredito, né, agora, assim, eu tive esse insight, não sei se faz sentido, a gente, né, pode discutir isso um pouquinho depois, que pensar em estratégias... Okay. 5 minutos. Ok. Pensar em estratégias de como ajudar, né, os alunos, no meu caso aqui, os alunos do ensino médio, né, a compreenderem esses dados, vai ser também uma forma de promover essa competência 2 aí do pensamento crítico e científico, né. Ainda como fundamentação teórica, a linguística de corpos e o ensino de línguas, né, que a gente já sabe que tem aí né, uma ampla história, tanto da linguística de corpos, né, na elaboração de materiais didáticos, né, como um recurso que alimenta, né, os materiais didáticos, os dicionários, né, a gente tem aí vários projetos que foram baseados na linguística de corpos, então, eu acho que essa pesquisa também se insere nesse sentido, e também num sentido de não só ser baseado, mas também de que a aprendizagem aconteça por meio da linguística de corpos, né, que aí vai ser essa premissa da DDL mesmo. E a questão do empirismo ao invés da intuição, né, então os alunos vão ter acesso aos dados, ao invés de apenas a intuição, por exemplo, do professor, né, durante algum item, né, algum conteúdo lexical ou gramatical. E essa percepção, né, na aprendizagem já mais específico, movida por dados, dessa autonomia do aluno acessar o dado, desse perfil mais investigativo, que a aprendizagem movida por dados promove. Ainda também como hipóteses, pensando numa relação com o CALL, né, que né, a sigla diz respeito ao Computer Assisted Language Learning, né, o professor Crosthwaite estabelece um pouco essa relação assim, né, de como aplicar, em que estágio, em que momento de utilização de tecnologia, né, o sistema educacional do qual a gente vai propor essas atividades, né, de DDL. Então, pensando na situação, assim, do estado de São Paulo, eu imagino, né, nós temos já como uma hipótese, de que atividades hands-off sejam mais facilmente aplicadas
Então, a nossa ideia é propor atividades hands-on e hands-off, mas com um pouco mais de ênfase na hands-off por conta dessas, vamos dizer assim, do estágio em que o Estado de São Paulo aqui está no CAL, né, no Computer Assisted Language Learning. Como metodologia, portanto, o primeiro passo vai ser uma análise dessas apostilas do currículo em ação, no sentido de investigar e observar se elas já fazem uso de atividades, né, de DDL, e nós já temos uma hipótese aí, até uma análise prévia de que não. A utilização da ferramenta Sketch Engine para consultar os corpora e gerar linhas de concordâncias, né, que vão alimentar as atividades pautadas aí na aprendizagem movida por dados, e por fim o desenvolvimento dessas atividades pautadas na DDL, que possam, e aí, né, o desenvolvimento dessas atividades já pensando em quais momentos ali da apostila caberia uma atividade, né, de DDL. Então, esse desenvolvimento das atividades já muito atrelada mesmo à apostila do currículo em ação, né, para que esses materiais possam ser, possam receber, assim, atividades né, diferentes das que já estão propostas atualmente. Um minutinho. Tá bom, obrigado. Como encaminhamentos e discussões, nós acreditamos que esses pressupostos da aprendizagem movida por dados, né, sejam condizentes com as competências e as diretrizes da BNCC e do currículo paulista. Defendemos que essas atividades, né, pautadas na DDL podem ser elaboradas de modo a serem introduzidas no currículo em ação, então já tendo esse cuidado, assim, em que momento, em que situação de aprendizagem, né, trazida pela apostila, seria possível proporcionar e oferecer uma atividade de DDL, e isso tudo contribuiria com o aumento de atividades que visem ao desenvolvimento de uma aprendizagem autônoma e ativa nos alunos do ensino médio, que é também uma preocupação do currículo paulista e da BNCC, e pensamos ainda que a opção por atividades hands-off sejam mais facilmente aplicadas e talvez até mesmo mais facilmente aceitas pelos professores. As minhas referências são essas aqui, e muito obrigado a todos e a todas. Muito bom, muito bom. Uhum. Bom, podemos começar então? William, muito legal também. Nossa, acho, em primeiro lugar, a ideia de trazer, né, para o ensino médio, a linguística de corpos é maravilhosa. Então, acho que só daí já está, assim, super, né, justificado o teu trabalho e, enfim, super útil, super interessante. Então, aí eu só um comentário, um insight, né, tu falasse do insight que tu tivesse ali, ó, a gente vai tendo insights ao longo, né, às vezes, assim, de pequenas conversas que a gente tem, de puf, né, mas ontem eu estava pensando, né, na minha origem como professora, talvez a mais antiga que a da Paula, porque eu sou mais velha que a Paula, Communicative Approach, nos anos 80, um dos princípios fundamentais do Communicative Approach era o uso de materiais autênticos, né? E a gente usava, assim, um texto. Então, quando a gente ia fazer os exercícios materiais, materials design ali, então tinha que usar um texto autêntico e tirar o exemplo do texto autêntico. Olha que legal hoje a linguística de corpos, né? Textos autênticos, mas recorrências. Então, isso é maravilhoso, né? A possibilidade que a gente tem para trazer a língua efetivamente como é usada, todas as convencionalidades, então acho isso muito bacana. Então, isso sendo feito já desde o ensino médio, como eu falei. Bom, eu tenho várias perguntas e várias sugestões, tá? Então, a primeira delas é assim, como é que tu iria definir, tu falasse em elementos lexicais gramaticais, tá? Como é que tu iria definir os language features que tu ia trabalhar? E eu te pergunto isso porque agora, eu não sei se tu participasse da Summer School de Birmingham, Paula. Gente, assim, foi
um divisor de águas na minha vida. Foi muito legal, nunca mais eu perco. Eu nunca participei da de Lancaster, eu queria ter participado, mas dizem que é mais técnica, né? Mas essa de Birmingham, se vocês tiverem oportunidade, participem. Foi muito legal, porque era um número pequeno de pessoas. E teve uma fala da Bethany Gray, né? Dizendo isso, falando isso. Ela escreveu um artigo agora, 2020, muito bom, sobre a relação, extração de dados, mas extração de dados e a relação desses dados com a estrutura retórica de gêneros, certos gêneros do discurso. E ela disse assim, é muito importante a gente sempre ter em mente o language feature que a gente está lidando, né? Qual é o language feature? O que eu estou lidando? O que elemento, né? E aí, então, essa é uma primeira pergunta, né? Qual é o language feature? Tá, tudo bem. Tu tem ali toda a estrutura, o currículo, né? Deve ter ali os gêneros alvo ali, né? Mas como é que isso funciona? E como é que tu, ao extrair o dado linguístico, como é que tu vai relacionar isso, né, com o todo? Como é que tu vai situar esse dado linguístico extraído do corpus? Então, essa é uma pergunta. Tu quer me responder? Vamos uma a uma, né, porque fica mais fácil. Eu imagino, assim, né, a nossa ideia inicial mesmo é partir da apostila, né, e, inclusive, isso é muito interessante, assim, né, porque com essas reformulações do currículo, né, paulista, o que eu percebo, né, atuando, porque eu sou professor da rede estadual aqui, né, do ensino médio, que os itens lexicais e gramaticais têm aparecido menos, assim, né, pensando em conteúdo mesmo, né, então, esses objetos, né, hoje o currículo chama de objetos do conhecimento, esses objetos do conhecimento, eles têm aparecido um pouco menos. E eu lembro que uma vez eu estava até mostrando a apostila para a Paula e ela falou, Will, mas não aparece gramática nas apostilas, né? Aí eu falei assim, Paula, aparece, mas é muito en passant, assim, né? Então eu imagino... Né? É situado no tópico, no gênero, provavelmente. É situado, mas assim, já não tem mais tanto exercícios gramaticais ou lexicais, né? Então é como é algo muito sutil, assim, né? A proposta do Estado tem sido algo muito sutil. Então, assim, existe um contexto, né? Um texto que vai trazer, né? Assim, que vai contextualizar a situação. E esse momento, assim, ao meu ver, ele ficou um pouco disperso. Então, o que eu acho que vai ser interessante vai ser resgatar talvez um pouquinho isso, né, e resgatar de uma forma diferente, né, com atividades de DDL. Então, o que eu penso é pensar estrategicamente mesmo, né, em que momento da apostila um determinado, né, um aspecto linguístico, lexical ou gramatical caberia naquela lição, né? Então, assim, eu vou ser conduzido pela lição, eu acho, respondendo aí a sua pergunta. Eu acho que a própria lição vai me conduzir nesse sentido, e aí eu vou desenvolver uma atividade já dentro daquilo que a lição talvez não tenha desenvolvido de forma tão legal, né? E tão adequada, assim. Então, não sei se era exatamente essa a questão, Ana. Né? No Rio Grande do Sul, a gente tem os gêneros, né? Como é que se diz? Agora me fugiu a palavra, mas os gêneros alvo, motivadores, vamos dizer assim, tudo muito baseado em tópicos e gêneros e os elementos linguísticos associados, né? Então, já se faz essa... Mas, claro que o elemento linguístico, ele nunca vem via corpus, né? Ele vem via, sei lá, a gramática já estabelecida, prescritiva, e aí, então, vai se construindo nisso, né? E eu te perguntei isso porque tem essa questão da combinação do genre-based approach, genre-based pedagogy e corpus-based pedagogy, né? Que eu acho que é mágico, eu trabalho direto com isso, e tenho trabalhado, claro, em AP, em English for Academic Purposes, mas, gente, assim, ó, é uma coisa incrível o resultado, sabe? Eu posso te dizer que o antes e o depois na produção de gêneros acadêmicos é bárbaro, porque tu começa e que dá para trabalhar no ensino médio perfeitamente, né?
e que se trabalha já em algumas instâncias, mas ter bem claro essa questão, claro, tudo situado, né, num tópico, num contexto, numa problematização ali e tal, mas na questão da estrutura retórica, né, do gênero que está sendo trabalhado, e como é que tu trabalha, e aí o que surge de elemento linguístico a partir dali, de language feature, né? E aí tu trabalha podendo extrair isso, né, do corpus, na medida que tu tem. Então, óbvio, né, que é muito mais simples fazer isso quando tu tem esses gêneros mega descritos, super estudados já. Mas aí a Randy agora e a Larissa é uma das... A Larissa Goulart é uma ex-aluna nossa da URGS, que agora está na NAU também, e é orientando, acho que do Jesse ou do Biber, não sei. Elas estão agora escrevendo, organizando um volume que é Understudied Genres, né? Quer dizer, aqueles gêneros do discurso que não são descritos, porque daí tu tem um outro problema, né? Tu quer fazer o teu trabalho, tu tem, sei lá, eu vou te dar o exemplo agora de uma aluna minha que está trabalhando com relato de experiência, né? Aqueles relatos que a gente faz no estágio ali. Não tem como fazer corpus, ela está catando lá os textos para fazer. Então, aí surge um outro problema. Mas quando tu tem já gêneros que são bem descritos na literatura, tu não precisa nem ir atrás da estrutura retórica, né? Já está descrito. Tipo, introdução de artigo de pesquisa, bom, né? Abstracts, já tem 250 milhões de trabalhos, e agora cada trabalho específico sobre... Não é nem mais sobre discipline, não é nem mais discipline specific, é specialty specific, né? Quer dizer, eu escrevi um agora com a Ana Freitas, te lembra da Aninha Freitas da UFSPA, né, Paula? Lá da área da saúde, sobre epidemiologia. A gente escreveu artigos estruturados da área da epidemiologia, só. E aí a gente publicou num journal da epidemiologia, para bridge the gap, né? Porque, na verdade, tu não consegue às vezes, trazer o dado para o usuário final. Então, esse é um papel também, no teu caso, de poder fazer essa ponte, né? De alguma forma, talvez ter que fazer essa descrição mais manual da estrutura retórica para trazer essa informação para o teu aluno, se tu estiver trabalhando com um gênero que, sei lá, resenha. Você trabalha muito com resenha no ensino médio, né? Resenha de filme, resenha a gente, no acadêmico, trabalha com resenha de artigo. Mas toda vez que eu falo, eu trabalho muito isso, né? Esse é um dos gêneros que eu trabalho com os alunos. Eu nunca dei aula em ensino médio, nunca. Nem fundamental, nunca dei aula para criança. Mas eles, professor, isso a gente sabe o que é, porque a gente trabalha lá no colégio, trabalhou no colégio, né? Então, eu acho que são, por exemplo, uma resenha de filme. Será que tem algum corpus, né? Ou alguma descrição na literatura que trate disso? Talvez sim, né? Então, isso te facilita o teu trabalho, né? No sentido de daí tu conseguir identificar esses elementos retóricos e trazer o dado linguístico do corpus né? E relacionar isso nessa combinação. Que também, gente, tá agora, assim, bombando, né? Essas propostas combinadas de genre-based e corpus-based pedagogies. Então, acho que vale a pena, assim. Legal. Posso esclarecer, Ana, porque eu acho que eu fiquei Então, por exemplo, a minha ideia inicial era utilizar um corpus geral mesmo para trabalhar o item, né, o language feature. Você acha, então, que seria melhor partindo, por exemplo, se eu tiver numa unidade didática em que o gênero seja movie review, buscar em corpus, assim, vida, né? atrelar. É mais difícil, mas claro, é mais significativo, né? Fica mais, vou te dizer mais uma coisa que é muito legal também. Tem alguns estudos que eu tô tentando agora quebrar minha cabeça para fazer. Essa foi uma das tentativas da gente ter trabalhado com um resumo estruturado, para tentar extrair, né, elementos linguísticos que, como é que eu vou te dizer, que te ajudem a identificar a estrutura retórica pelo elemento linguístico. Isso eles fazem um pouco com todo aquele approach do Biber, né, de multidimensional, né? Só que para mim é o que eu digo sempre, eu nunca esqueço da Viviana Cortez falando, né?
que ela odeia a estatística. Eu odeio a estatística também. E eu não entendo. Nem eu. Não entendo. Multidimensional, para mim, é um mistério. Talvez um dia eu consiga. Mas eu acho que tem muito a ver com isso também, né? Aquela questão de tu conseguir identificar. Isso é mágico, né, gente? Se conseguirem fazer isso, a estrutura retórica pelo dado, né? Tu pode fazer isso assim, meio... Como dizia o meu pai, meio a martelo, assim, meio assim, né, de uma forma mais simples, identificando algumas estruturas recorrentes que te indicam. Mas eu acho que isso é mais difícil, não é o caso, né? Tu não vai fazer isso agora nesse momento, né? Numa preparação de unidade didática. Mas eu acho que se tu consegue fazer a compilação do corpus com textos daquele gênero, daquele gênero, melhor do que um corpus geral, né? E vou te dizer, não precisa ser tu, né? Lembra que tu tá em aula, eu faço isso com meus alunos, eles trazem. Tu pede para cada aluno trazer 3 resenhas, sei lá, de filme, se é o que tu tá trabalhando. Aí tu vai compilando. A cada semestre, ou a cada ano que tu fizer aquilo ali, aí tu guarda aqueles textos do ano de 2021. Aí ano que vem tu vai dar o mesmo curso de novo, aí tem... Se tu tem 10 alunos e cada um traz 3, tu já tem 30 textos. E tu vai construindo o teu corpus, assim, né? E aí, claro, e tu diz pro teu aluno, essa resenha não tá boa, busca outra. Tu já vai dando uma selecionada. E aí tu usa aquilo. E pode ser 30 textos no início, daqui a pouco vai ser 60, 90 e assim por diante, né? Eu acho que é bacana. E é uma forma mais fácil, porque senão fica aquele volume de trabalho pra gente, né? Bom, tá. Agora, então, eu já falei dos language features do modelo pedagógico, né? Então, que modelo pedagógico seria? Então, eu sugiro essa combinação de corpus-based e genre-based. Então, o que mais aqui? Em que momento? Tá. Daí, tu tem... Eu acho que seria legal, tem uma sugestão daí, tá? Tu tem um modelo de unidade pedagógica, assim, só um parênteses antes de falar isso. Eu acho que é legal também tu definir muito bem o que tu entende por atividade, por exercício, por tarefa, por unidade pedagógica, né? Define isso, porque isso também é um problema. Eu vejo na formação pedagógica do CLA e antes também no ISF, os alunos sempre chegavam e diziam assim, tá, mas professor, qual é a diferença entre exercício e atividade? Qual é a diferença entre exercício, atividade e tarefa? E o que é uma unidade pedagógica? O que é um... né? Então, eu acho que é legal definir bem e dizer o que tu vai desenvolver. E, ao desenvolver, se tu tem um modelo, né? Assim, tu vai começar pela ativação do conhecimento prévio, depois tu vai contextualizar, tu vai fazer o warm-up, tu vai fazer... né? Qual é a estrutura? Aí tem Harmer, né? Lá, do histórico, mas tem muitos outros trabalhos, né, que falam disso. Eu acho que é bacana também tu ter essa, né, essa estrutura. E aí, onde que o elemento linguístico fits in? Ana, desculpa, quem você citou? Harmer? Harmer, o Jeremy Harmer. Jeremy Harmer. Que o Harmer faz para cada um das skills. Quando tu quer dar aula de listening, como é que são os passos? Quer dar aula de reading, quais são os passos, né? Então, mas eu acho que pode ter uma coisa genérica. Eu acho que naquele artigo da Relinha, a gente mais ou menos propõe, né? E eu acho que aquilo ali foi uma coisa muito inicial de onde a gente colocaria o elemento linguístico extraído do corpus, né? Então, eu acho que tem que amadurecer isso. A Randy também tem, em 2010, Randy Rapin, 2010, eu acho que eu tenho até o livro aqui, eu estava lendo ontem. Ela tem um checklist, mas é mais para desenvolvimento de material. Olha aqui, tá aqui ele, ó, esse livro aqui, tá? E na página 45, se não me engano, ela tem um modelo de atividade, de checklist, quando tu vai desenvolver o material, o que tu tem que fazer. Que é mais ou menos o que a gente pensou eu e a Velp, naquele artigo da Relim, para ajudar o professor, né? Claro que o nosso foco é EAP, né? Mas aí aquilo ali tu pode, né, relacionar bem. Porque daí, a gente tem usado a Delfino, a Cláudia Delfino também, né? Claro, exato. Né, o delas que é corpus, né? Atividades com corpus, né? Exatamente.
A Cláudia também, né? Até, pô, eu nem tinha me lembrado da Cláudia para botar nesse trabalho que eu estou fazendo. Então, eu acho que isso é importante para saber onde é que entra, né, no teu desenvolvimento de material. Deixa eu ver o que mais aqui que eu botei. Peraí. Eu fui anotando. Tá, em que momento? Problema, uso da... Qual... Tá. E aí, então, tu tá pensando... Tá, então tu falaste do hands-on e hands-off, né? Então, direct, indirect, DDL. Certo. Eu concordo contigo. Eu acho que tu tem toda a razão quando tu fala que o hands-off, né, é mais factível, mais possível de ser feito. Claro. Né? E, obviamente, o hands-on instrumentaliza mais o aluno. Né? Então, eu acho que seria muito legal depois tu ter o registro, fazer aquilo que a Paula e a Carol, né, estão sugerindo, de tu tentar acompanhar o resultado de alguma forma, não sei exatamente como, né, mas o que é muito difícil tu estabelecer, né, critérios para fazer um acompanhamento do que foi mais efetivo, que são coisas diferentes também, mas eu fiquei pensando aqui que seria bem legal, né, no caso do workshop, a gente tinha dados, né, mais precisos. A pessoa publicou algum artigo usando as ferramentas, né? Mas, enfim, porque, né, se tu trabalha com hands-on, o aluno fica muito mais independente, ele aprende a usar a ferramenta, e ele vai... E aquilo ali sparks, né? Toda uma série de atitudes depois, né? Eu lembro, agora nessa turma que eu estou dando, eu falei sobre o CQL, assim, com essa atividade do Passive Voice. Gente, pela primeira vez na minha vida, os alunos pediram para ficar mais tempo, porque eles queriam entender melhor o que era aquilo. Né? E agora um outro parênteses, pensando que a gente... Nossa, lá na NU, gente, eles têm estatística para o pessoal da Applied Linguistics, tem uma disciplina de estatística aplicada. Olha que legal, né? Nós temos especialistas no nosso grupo de pesquisa. A Carol é uma delas. É o máximo isso, gente, poder, sabe? E se a gente puder estabelecer isso, né, como uma prática de ter uma disciplina que trate disso, nossa, é tudo, né? Porque a gente tem seres híbridos, às vezes, né? Talvez a Carol seja um ser híbrido. Eu digo que os seres híbridos, eles são assim, eles têm um valor, porque eles combinam, eles transitam nos dois mundos, né? No mundo. E a Carol e o Luciano fizeram engenharia. Então, eles têm... Mas tem o Eduardo também, da UEG, que deu um curso para a gente sobre estatística na linguística. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Depois eu vou pegar o nome para ele dar. Porque ele é ótimo, ele é bem tranquilo, e a Carol e o Luciano também. Exato. Então, isso é muito valioso, né? Se vocês têm essa capacidade, já tem, então, uma grande vantagem para ensinar também, né? Que a gente, que é só linguista, eu falando de mim, eu tive muita dificuldade, né? Mas eu adoro, eu sou curiosa. Então, meu olho brilha, assim, quando... Eu consigo entender alguma coisa que para vocês às vezes é a coisa mais simples, né? Então, bom, deixa eu ver, que pergunta. Tu vais apresentar... Ana, posso te fazer uma pergunta? Pode. Eu lembrei de você falando das doses homeopáticas, né, na arguição ali da Carol. E agora, no seu comentário, me veio um outro insight. Pensando que o ensino médio são 3 anos... O que você acha? Faz sentido, talvez, o primeiro ano do médio ser mais atividades hands-off, o segundo inserir um pouquinho mais hands-on e o terceiro mais hands-on? Porque aí ele entende mais ou menos a logística da atividade no primeiro ano. No segundo e no terceiro a gente vai abrindo e vai dando mais liberdade para ele, né? Perfeito, acho perfeito. Vou te dizer um exemplo. A gente lá na URGS, para o pessoal, os alunos da licenciatura, eles veem linguística de corpos pela primeira vez no inglês 6. Eu dou as disciplinas de inglês 6, inglês 5 e inglês 6. Tá? E na URI, só para dar... A gente organiza... é um tripé. É um gênero,
né, vamos dizer assim, motivador ali, acadêmico sempre, uma temática e os elementos linguísticos, tá? Assim que a gente estrutura o curso. Então, o inglês 5 é Research Proposal, variação linguística e elementos, dentre eles, voz passiva, tá? E aí eu peguei, no inglês 6, era linguística de corpos, ESP, EAP, Research Article, é o gênero, né, trabalhado. Então, a primeira vez que eles iam ver a linguística de corpos, ouvir falar na vida do curso, era quase quando estavam terminando. Então, esse semestre eu tomei uma decisão, eu antecipei, eu né, comecei a fazer as pílulas homeopáticas. O primeiro momento que eu falei da linguística de corpos é quando eu fui corrigir os trabalhos deles, isso tu pode fazer nos teus alunos. Eu só trabalho com Google Docs ali, né? Então, qualquer trabalho que eles produzem é sempre num documento, né, online. E o meu feedback é sempre por comentários. E aí eu coloco o quê? Dá um trabalhinho, né? Tipo, sei lá, this paper aims at. Não é esse, mas enfim, só um exemplo. This paper aims to. Aí eu não digo qual é o certo. Eu coloco assim, bom, qual dos dois tu acha que é certo? E eu boto um link. Por exemplo, do Ngram Viewer. Ngram Viewer é maravilhoso, né? E aí, eles professora, mas o que é isso? Olha como é que é legal. Eles adoram ter aquele gráfico, que é muito simples, né, gente? Não precisa nenhum entendimento de descrição de gráfico para entender aquilo. Ele é muito intuitivo. E aí eu explico, gente, isso é linguística de corpos. Ai, como assim, professor? O que é linguística de corpos? Aí pronto. Pum. Então, a primeira pílula foi entregue, delivered. E aí, a partir disso, eu comecei a já introduzir a linguística de corpos no inglês 5. E quando ele chega no inglês 6, já vai, né? Então, a teu approach está perfeito, assim, fazer, né, inicialmente dessa forma, talvez com hands-off, e dizendo para eles o que é. E talvez usando essas ferramentas, né? Usar lá coloquei, né? Eu acho que tem aquela aí, não sei se vocês conhecem, que eu amo também. Vocês conhecem o Mizumoto? Não. Mizumoto 2017. Mizumoto 2017. Ele é um tipo de Collocade, só que ele é discipline specific, section specific, para research articles. É bárbaro, né? Então, a Ana, no Collocade, ela fez geral, né? Ela fez academic language. Ela usou os collocation nodes ali como, né? O elemento de extração das colocações. Mas ele já pegou os lexical bundles. E aí tu pode escolher de 4, 5 e 6, se não me engano. É muito legal. Mas é a mesma lógica. Tu vai escrevendo e ele vai te sugerindo os chunks, né? Então é muito interessante. Então, às vezes, claro, eles não estão trabalhando com linguagem acadêmica. Mas mostrar. E essa gurizada, eles são muito rápidos, né? Eles são, nossa. E até daqui a pouco mostrar porque muitos deles já conhecem coding, né? Gostam de jogar, gostam nossa, então eles estão a milhões de anos luz da gente, né? Tu mostra um SQL ali que tu fazendo extrai informação, sabe? São pequeninas coisas, eu acho, que podem assim, né? Chamar atenção e gerar essa curiosidade. Eu acho que isso que é legal. Sem overload, sem assustar. Eu acho que essa é mais ou menos a estratégia legal de fazer. Porque se a gente vem assim com tudo, uma experiência própria, ó, morreu. Não vai, tu não consegue resgatar mais assusta do que ajuda, né? Assusta e não vai. Olha, eu acho que era isso que eu tinha que falar. De uma forma geral, deixa eu ver, hands-on, tá, sugestão, SQL, colocar os links nos comentários, é isso aí. Mas tá muito bom, estão de parabéns, a orientadora tá de parabéns também. Muito legal os trabalhos. Olha. Ana, muito obrigado pelas dicas. Eu fui assim anotando tudo, porque foram dicas assim de ouro, né? Sugestões muito valiosas. Que bom. E quando
se precisarem qualquer coisa, né? A Paula tem meu contato, fiquem à vontade. Com certeza, viu, Ana? A gente gosta muito de... Nós tivemos alguns alunos de vocês numa disciplina aqui, então a gente admira muito o trabalho de vocês na URGS. Até a Thalita que está aqui, eu acho que você conheceu a Thalita, né? Não sei se você lembra, a Thalita é do nosso grupo de pesquisa, ela é coordenadora. Uhum. E nós ficamos numa banca juntas, né? Isso, é verdade, é a banca da Luana, eu acho que foi, né? Uhum, exato. E a gente sempre fala da organização do currículo de vocês também, que a gente gosta muito, assim, a maneira como vocês organizaram e pensaram o currículo. E a parte da linguística de corpos, a gente, né, com certeza vamos contar com você, claro, né, com sua leitura, com seus trabalhos, nós agradecemos muito mesmo. Will, eu estava ouvindo a Ana falar sobre essa questão de exercício, tarefa e atividade, e tem um texto da Maria Lúcia Vasconcelos, que ela fala sobre ensino de tradução, então essa parte não vai te ajudar, né? Mas ela fala sobre essa divisão de tarefa, exercício e atividade. Ela faz essa divisão. Ótimo. Você tem, Thalita? Eu acho que eu tenho, sim. Eu vou dar uma buscada, porque a gente vai salvando, né? A gente vai encontrando e vai salvando. Então, tá lá, junto com os livros todos. E não é muito difícil de encontrar. É um texto, acho que do ano passado. Bem recente. Se for 2019, 2020, mais ou menos. Ela fala sobre tarefa, porque ela está falando sobre ensino dirigido por tarefas e linguística de corpos, mais voltado para a tradução, né? Pensando lá nas competências tradutórias. Mas ela faz essa reflexão. É breve, mas ela faz sim. E na pedagogia tem textos, né, que salientam essa divisão do que é tarefa, do que é exercício. Sabe que ontem eu estava fazendo uma revisão, que eu estou na parte do capítulo que eu estou justamente definindo isso, né? E sabe que vários textos que eu peguei em inglês, eles estão tratando como sinônimo, mas não é sinônimo, né? Tudo num pacote só, mas não é diferente, né? Sim, tem diferenças. Eu posso até questionar, tem algumas amigas que são pedagogas, eu vou perguntar, Will, se elas têm algum material sobre avaliação, porque isso está relacionado também a formas de avaliação, né? Claro, exatamente. Que joia, mas ótimo. Ana, muito obrigada. A gente queria obrigada agora para tomar um cafezinho, para continuar a conversa, porque tem bastante coisa que eu acho que eu agradeço em nome da Carol e do William. Sim. Eu acho que tudo que nós escutamos vai ser utilizado, vai ser pensado e discutido no nosso grupo. Que bom, ótimo. Obrigada. À disposição. Gente, eu convido vocês a participarem agora da primeira mesa de abertura e depois a mesa redonda, né, que vai acontecer, que vai ser sobre ciência aberta, tá? Com o Baronas e a Freytag, acho que é assim que fala, né, falando sobre essas questões relacionadas a como a linguística pode ser utilizada para a ciência aberta. Acho que vai ser bem polêmico. Legal. E o link é naquele. O link está naquela programação, é um link do YouTube. Tá? Coloca o link aqui, tá? Coloco, só um minutinho. Já pode abrir, né? Fica mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo copiar, gente, porque, né? Tá. Ai, peraí, acho que eu vou conseguir copiar. Aqui, consigo sim, só um minuto. Ana, agora às 10h30 eu vou retomar aquela disciplina que nós demos de Academic Writing and Corporate. Essa semana eu estou dando essa disciplina. Ai, coisa boa. Sabe então, que eu vi com a Rosane uma parecida no pós. Agora, foi o primeiro curso que a gente deu depois, quando começou a pandemia. Foi como um curso. Ana, a gente precisa escrever um artigo, hein? Ai, guria, nós precisamos. Depois eu vou conversar com você. Eu acho que já era para estar publicado. Já era para estar publicado. Mas é que a gente está esperando a Ana Frankenberg, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer 2. Exato. Mas, enfim. Então, gente, muito obrigada. Eu vou encerrar a gravação. Muito obrigada também. Lucas, muito obrigada pela sua ajuda. É essencial os monitores.